O professor Ricardo Galvão é um cientista respeitado com 50 anos de carreira acadêmica e pesquisas na área de fusão nuclear e física de plasmas. Mas ele só se tornou conhecido mesmo em 2019, quando brigou publicamente com Jair Bolsonaro. O presidente ficou irritado com os dados que mostravam a alta do desmatamento na Amazônia e acusou o instituto que compilava as informações, o INPE, de divulgar dados mentirosos a serviço de alguma ONG. Galvão, que era diretor do INPE, reagiu. Ele desafiou Bolsonaro para uma conversa cara a cara para que o presidente provasse onde é que estava a mentira. A história é conhecida. Bolsonaro não aceitou o duelo e mandou demitir Galvão. E ele voltou para suas pesquisas na Universidade de São Paulo, mas nunca mais foi anônimo. Depois disso, ele foi incluído nas listas dos cientistas mais importantes do mundo e se tornou um porta-voz da valorização da ciência e do respeito ao meio ambiente. Mas a homenagem que o tocou de verdade não foi nenhuma dessas. Uma senhora que chegou a mim que me emocionou, que ela falou: para mim, a Amazônia era um matinho no norte do Brasil que não tinha nada a ver com a minha vida. Eu quero dizer ao senhor que tanto no meu trabalho como na minha paróquia eu criei grupos para defender o meio ambiente e trabalhar pelos políticos que têm a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Esse episódio foi gravado em 2 partes, porque o ministro Salles pediu demissão depois da nossa entrevista. Então a gente voltou ao professor Galvão para falar sobre o assunto e produzir um bem bolado aí para vocês. Liga o on e confere. Professor, tudo bem? O senhor está on? Tudo bem, Malu. Boa tarde. Estou on, sim. Professor, a gente está conversando aqui agora sobre o impacto da notícia da saída do ministro Ricardo Salles do governo. No lugar dele está assumindo o Joaquim Álvaro Pereira Leite, que era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais e é um dos antigos integrantes da Sociedade Rural Brasileira, que representa os ruralistas. O senhor acha que a saída do Ricardo Salles muda algo na forma como o governo federal encara a questão do desmatamento? Bom, em primeiro lugar, Malu, a saída do Ricardo Salles tem que ser comemorada, né? Os curumins de todas as florestas do Brasil estão numa celebração total agora. Então, festa na floresta. Tem um aspecto positivo, pelo menos dá uma mensagem importante para até no cenário internacional de que não poderia continuar com essa política. Mas eu não sei se muda muito, Malu, porque é claro que a política é definida pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Mas era definida por ele e o ministro Ricardo Salles a amava do fundo do seu coração, né? A desempenhava com todo ardor. Eu não sei o que vai acontecer com o novo ministro, eu não conheço muito, mas ele vem do setor rural, ele trabalhou na Sociedade Rural Brasileira por quase 20 anos, né? E a Sociedade Rural Brasileira que sempre aplaudiu as ações do ministro Ricardo Salles, inclusive na questão da passagem da boiada, né? E como dizem lá na tua terra, onde nascesse, né? De ovo de cobra não nasce galinha. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que explica o Salles ter ficado por tanto tempo e por que ele saiu agora? Uma empatia muito grande com o presidente Bolsonaro, né, executando exatamente o que o presidente Bolsonaro queria, e muitas vezes ele assumiu a defesa do presidente Bolsonaro. Uhum. Então, ele era realmente um mosqueteiro do Bolsonaro nessa questão ambiental. Mas ele saiu porque ficou insustentável para o governo. Primeiro, as críticas com relação à atuação do Ricardo Salles, depois os ataques que o presidente Bolsonaro está sofrendo, não só na questão ambiental, mas principalmente na questão da pandemia, né? Ele tinha que achar um novo fato, é o que ele sempre faz. Ele procura um novo fato para dispersar, jogar um pouco de neblina na visão de todos, né? Então, ele aproveitou e já dispensou o ministro Ricardo Salles. Por enquanto, os índios estão comemorando. Vamos ver se eles continuaram em festa. Está tendo uma festinha de curumins nas florestas, pode ter certeza.
Bolsonaro disse que são mentirosos os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses. O presidente afirmou suspeitar que o diretor do Instituto esteja, abre aspas, a serviço de alguma ONG, fecha aspas. A sua saída do INPE ficou na memória das pessoas porque foi a primeira vez que algum dirigente de uma instituição estatal resistiu publicamente a um avanço do presidente da República. E isso tem 2 anos, mas parece que já se passou uma década, né? Porque os ataques do presidente à ciência continuam acontecendo e, por outro lado, o desmatamento continua aumentando. Valeu a pena ter resistido? Certamente valeu a pena, Malu. Valeu a pena a minha resistência, não só pelo INPE, mas pela defesa da ciência brasileira. Talvez muitos não entendam por que eu tenha resistido de forma tão contundente, mas, na verdade, os ataques ao INPE haviam começado logo após o governo tomar posse. Já em janeiro, em 15 de janeiro de 2019, o ministro Ricardo Salles começou os ataques ao INPE, dizendo que os dados não eram suficientemente precisos para tomar alguma ação, praticamente desprezando tudo que o INPE já tinha feito antes. E a cada ataque eu respondia, escrevendo um ofício ao ministro de Ciência e Tecnologia, ao quem eu deveria me reportar, tentando explicar, tentando estabelecer um diálogo que sempre houve no passado. O INPE sempre colaborou com o IBAMA. Então, o que aconteceu, Malu? Eu comecei a perceber, devido ao discurso negacionista do governo, mesmo antes de tomar posse, que aquilo estava num crescendo que poderia levar a uma proibição de divulgação dos dados do INPE. Porque os dados do INPE claramente eram contrários ao discurso do governo. Alguém sugeriu isso, professor? Que não se divulgasse? Ah, sim, já houve no passado tentativa disso mesmo antes do governo Bolsonaro. Em 2008, o INPE detectou um aumento enorme de desmatamento, e no qual mais de 50% tinha sido no estado de Mato Grosso. E o governador Blairo Maggi, na ocasião, reclamou do INPE ao presidente Lula, né, e já tinha ameaçado tirar esse serviço que o INPE faz de monitoramento da Amazônia e colocar na Embrapa em outra empresa. Felizmente, a nossa ministra era Marina Silva, ela não permitiu. Ela fez uma reunião em Brasília com Lula, com o diretor do INPE, presidente da Embrapa, etc., e isso não aconteceu. Mas eu tinha muito receio agora. Mas o governo Bolsonaro chegou a fazer essa sugestão antes do ataque final? Não chegou a fazer a sugestão de fechar, mas a sugestão clara, desde que tomou posse do ministro Ricardo Salles, era contratar uma empresa americana chamada Planet, que é uma empresa que tem uma constelação de satélites bons, pequenos, né? E substituir o serviço do INPE por ela. Além do que havia nos bastidores, a população não sabe, né? Mas uma pressão grande da Força Aérea, dos militares da Força Aérea, para também tirar o serviço de monitoramento do INPE e colocar sobre o serviço da Força Aérea. Mas o Planet foi comprado, né, pela Polícia Federal e ele está funcionando. Então, no momento, a gente tem tanto os dados do INPE como também os dados da Planet, né? Com mais possibilidade de detecção de incidentes e incêndios na Amazônia. Por que o desmatamento continua aumentando? Essa pergunta tua tem 2 partes bastante importantes. A primeira, mencionar sobre a Planet, Malu. O que acontece, a Planet não é uma má empresa, né? E elas fornecem dados de imagens, né? E o que a Polícia Federal comprou é para vigilância. As imagens da Planet têm bastante precisão, pode-se ver com uma resolução de 2 a 3 metros, então é importante para vigilância, para ver se há comércio, a invasão de mineradores, etc. Mas não são as apropriadas para monitoramento. Mas o desmatamento, Malu, para analisar, não é só ter a imagem. É necessário ter a experiência, a expertise que tem os cientistas do INPE. Não basta ter uma figura, tem que saber analisar, tem que ter uma série histórica.
todas as imagens que o INPE tem, que obtém dos seus satélites, tem uma calibração em campo. Eles vão na Amazônia, eles verificam o que está acontecendo. Então, não basta ter a imagem, né? Agora, o desmatamento continua a aumentar, porque, independente das imagens que o INPE fornece, continua fornecendo, o governo não tem tomado nenhuma atitude real de coibir o desmatamento. Quando eu ainda era diretor, no mês de junho, por exemplo, de 2019, nós fornecemos mais de 15 alertas diários de desmatamento na reserva do Iamanchim, que é fácil de ter acesso, que tem a rodovia que passa lá. 15 alertas diários com áreas desmatadas de mais da ordem de 50 hectares ou mais. Nenhuma ação do governo. Existe mais de 9.000 ações judiciais do IBAMA para punir os desmatadores, que o governo não tomou nenhuma atitude. Então, claramente, eles não querem tomar atitude contra o desmatamento. Então, quando o senhor saiu, eu vi aqui nas minhas pesquisas que lhe perguntaram se o senhor acreditava que o Ricardo Salles pudesse estar advogando pelos interesses dos desmatadores ilegais, e na época o senhor disse que não acreditava nisso, que achava que não era exatamente essa a razão e tal, e depois de lá para cá passou a ser investigado justamente por atuar em favor de madeireiros clandestinos. O senhor se surpreendeu com isso? Na verdade, depois que eu tive um debate com ele na Globo News, eu já não me surpreendi nada mais, porque após o debate, nós ficamos conversando, eu, ele e o Marcelo Brito, que estava presente, que é o coordenador da Associação do Agronegócio Brasileiro, e o Marcelo Brito virou-se a ele, eles são conhecidos, e disse: Ricardo, o governo tem que mudar esse discurso, senão vocês vão prejudicar fortemente as exportações do agronegócio brasileiro, porque os nossos competidores vão usar esse fato de desmatamento para agir contra nós e evitar que nós continuemos a exportar como estamos exportando. O Ricardo Salles respondeu a ele: Marcelo, tu sabes bem que não podemos fazer isso, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia. E o senhor ouviu isso? Ouvi isso. Foi assim, com todas as letras? Com essas letras. Eu não só ouvi, como brasileiro, fiquei muito triste. Saí dali muito triste. Não poderia pensar que ele talvez estivesse até recebendo recursos. Pensei que era só uma razão eleitoral. Mas agora está se mostrando que provavelmente a situação é bem mais grave do que eu pensava. O senhor e muitos outros cientistas falam do ponto de não retorno da Amazônia, que seria alguma coisa entre 25% e 40% de desmatamento. Quer dizer, quando se atinge um desmatamento dessa monta, você tem muito mais dificuldade da floresta se recuperar, né? Nós estamos, no momento, em índices recordes, né, com 20% mais ou menos de desmatamento, e eu fico me perguntando o que o senhor acha que vai acontecer? A gente ainda vai descobrir que o Bolsonaro é o presidente que vai savanizar a floresta? Qual é a perspectiva? Olha, esse ponto de não retorno é baseado numa teoria, num modelo teórico muito bem feito pelo professor Carlos Nobre e colaboradores, né? Que a Amazônia é uma floresta úmida, floresta tropical úmida, e se realmente passar de 25% a 30%, depende do modelo, a tendência de se tornar uma savana se torna irreversível, né? E já estamos vendo isso no chamado arco de desmatamento, que é uma área desmatada que bordeia o sul da floresta amazônica, vindo desde o Maranhão até o norte do Mato Grosso. Ali já temos uma região em que a temperatura média é cerca de 2 a 3 graus acima da temperatura média no resto da Amazônia, e a estação de seca já dura cerca de 3 semanas a mais. E agora, muitos dos proprietários lá já estão tendo dificuldade de conseguir água, né? E uma outra preocupação muito grande que veio de um trabalho recente de pesquisadores do INPE é que sempre até o presidente Bolsonaro fala que a floresta amazônica, como é floresta úmida, é difícil de pegar fogo. Mas um trabalho muito recente, publicado agora na revista Nature, de pesquisadores do INPE, mostra que mesmo na floresta úmida, aonde houve incêndio, já está tendo uma perda de 27% da vegetação. Então, a preocupação é bastante grande. Nessa taxa de desmatamento,
que nós estamos seguindo, nós podemos atingir isso em menos de 10 anos. É preocupante isso, né? Bastante preocupante. E é ruim para os negócios também, né, professor? Porque as pessoas tendem a fazer essa separação entre meio ambiente e economia, né? E o que o senhor está contando aqui é justamente o efeito concreto disso sobre os negócios, né? Os fazendeiros, os produtores dessa área não estão conseguindo tocar seus negócios como antes, né? Exatamente, Malu. Essa questão de economia sustentável é um tema mundial hoje em dia, né? Eu acabei esta manhã mesmo, estava numa entrevista com uma escola de ensino médio em Nova York, Dalton School. Os alunos de lá querendo me entrevistar, que já estão preocupados com essa questão de desmatamento da Amazônia e como eles podem interferir. Então, você veja que no exterior a preocupação é enorme. Nós podemos ter uma situação séria com o nosso agronegócio, nossa exportação, se continuarmos nessa toada, infelizmente. E o governo, há poucos meses, prometeu na cúpula do clima que iria dobrar os recursos para o combate à devastação na Amazônia e eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Diante de tudo isso que o senhor está dizendo, existe alguma chance do governo cumprir essa promessa? Como que o senhor avalia essa promessa? Bom, aquele discurso dele, naturalmente, foi um discurso para agradar os ouvidos de quem estava escutando, né? Na verdade, ele disse que ia aumentar os recursos, mas a ação imediata foi reduzir os recursos. Depois de voltar, o orçamento do IBAMA, do ICMBio, foi reduzido, né? E ele prometeu realmente zerar o desmatamento ilegal até 2030, depois que nos apercebemos que a palavra ilegal, o que quer dizer isso? Ele está tomando as medidas agora para legalizar o desmatamento, certo? Então, inclusive, os próprios proprietários... É um jeito de resolver o problema facilmente, então. Quer dizer, ele está permitindo que os proprietários agora façam uma autodeclaração no CAR, dizendo o que ele desmatou ou não. Quer dizer, então, foi a maneira que ele viu legalizar o desmatamento para não ter desmatamento ilegal. E com relação ao INPE, o senhor acha que o INPE conseguiu preservar a sua independência? Depois que o senhor saiu, ficou mais ou menos blindado? Olha, depois que eu saí, realmente a preocupação da minha resposta contundente é porque o INPE ia ser colocado na imprensa, e o INPE tem uma grande respeitabilidade internacional, e seria difícil atacar os dados do INPE. O diretor interino que me substituiu, inclusive é um coronel reformado da Aeronáutica, ele manteve o INPE, ele realmente não proibiu a divulgação dos dados, e o diretor que está agora também respeita. Então, o INPE continua a divulgar os dados, publicar os seus resultados, como nós podemos ver na internet. A preocupação veio com a questão orçamentária. O orçamento do INPE foi extremamente reduzido. Esse ano nós estamos numa situação que o atual diretor do INPE, eu estou até com muita pena dele, que está cogitando desligar o supercomputador que faz previsão do tempo até agosto, não tem recursos para pagar a conta de luz, e todo o programa de desenvolvimento de satélites que o INPE tinha, inclusive o programa de colaboração com a China, foi cortado, não tem mais recursos. Então, a atuação do governo está por esse lado, né? Está tirando os recursos orçamentários do INPE. Deixa eu ver se eu entendi. Esse supercomputador, a importância dele é que ele faz a previsão do tempo que a gente acompanha todo dia. É isso? O INPE, o Centro de Previsão Numérica do Tempo, chamado CPTEC, faz as simulações numéricas, que são complicadas, que fornece todos os dados de previsão do tempo para todos os órgãos do país, inclusive para o ENEMET, para a Marinha e para a Aeronáutica, né? É claro, a previsão do tempo vai continuar, mas sem a qualidade desse computador, né? E, além disso, nesse computador, se fazem as simulações climáticas. O que vai acontecer com o clima do Brasil daqui 10, 20 anos, etc. Qual o efeito dos gases de efeito estufa? Então, todos os relatórios que o Brasil faz ao IPCC, que é o painel internacional intergovernamental de mudanças climáticas, os cálculos, os modelos são rodados nesse computador. Então, nós estamos na ameaça de simplesmente esse computador parar de funcionar. Quer dizer, eu lhe mandando os dados para acabar com o problema mais uma vez, né, professor? Eu soube que o ministro Marcos Pontes
convidou o diretor do INPE para discutir esse problema. Espero que ele consiga aportar os recursos necessários, mas não é o que está acontecendo. Nesses últimos tempos, aconteceu um problema super importante, veio a pandemia da Covid e a gente presenciou uma nova ofensiva do presidente anti-ciência, né? Quando ele passou a questionar a eficácia das vacinas, as estatísticas, até as estatísticas de morte por Covid, né? Por que o senhor acha que o presidente faz esse tipo de investida com tanta desenvoltura? Ninguém é capaz de parar o presidente Jair Bolsonaro? Por que ele tem tanto sucesso nessas investidas? Esse é um problema bastante sério, viu, Malu? Esse é um exemplo paradigmático das chamadas negacionismo científico, né? Esse negacionismo está sendo usado e foi usado pelo Bolsonaro e por outros políticos de uma forma muito ardilosa, né? Porque antigamente nós falávamos do obscurantismo, que era as pessoas serem contra resultados científicos, principalmente por posições religiosas extremistas ou fundamentalistas. Não, esse negacionismo científico atual é uma pseudociência, que é muito preocupante, que é artifícios que eles usam para contestar resultados científicos ou modelos científicos, né, que contrariam seus interesses políticos, seus interesses econômicos ou a situação de conforto de grupos poderosos, né? E eles usam de uma forma muito ardilosa as redes sociais, extremamente ardilosa, né? E o guru do presidente Bolsonaro nisso é o famoso Olavo de Carvalho, né? Que é um negacionista paradigmático no mundo todo, extremamente esperto. É uma pessoa que fala muito bem e engana facilmente quem não é bem preparado. E o Bolsonaro, eu acho que ele usa essas coisas intencionalmente. Por exemplo, no caso do coronavírus, no caso das vacinas, ele usa o que é normal na ciência, a ciência nunca diz uma verdade absoluta. Isso vai acontecer com tal probabilidade, ou pode ter modelos que mudam a ciência. Então, eles usam de uma forma ardilosa este fato que a ciência diz isso é preto ou branco, para contestar, através das fake news ou outros modelos, o que a ciência está dizendo. Então, isso que ele faz de uma forma muito ardilosa e impressionante, né? Porque o governo, mesmo sendo cheio de militares, tem gente lá que sabe que a Terra não é redonda. Por exemplo, o ministro Marcos Pontes, né? Oficial da aeronáutica, engenheiro formado pelo INPE, com, eu acho que 5 ou 6 anos de formação como astronauta da NASA. Ele tinha que reagir imediatamente. Na hora que falam que a Terra, né, é plana, ele diz, não, isso é mentira, não pode. Ele não pode colocar sua posição de conforto como ministro acima do que ele crê, acima do que é interesse da sociedade. E nenhum deles faz isso. Mas isso é mais comum que a gente pensa, né? Exatamente. Por que o senhor acha que isso acontece? A gente tem uma série de exemplos de pessoas que reagem, o ministro Mandetta reagiu, agora recentemente o Tribunal de Contas da União também reagiu, mas tem muita gente que não reage, inclusive, o senhor falou dos militares, o comando do Exército recentemente, aquela ordem do presidente para não punir o Pazuello. Como que o senhor explica isso? As pessoas têm medo do Bolsonaro e por quê? Primeiro, eles não querem prejudicar sua zona de conforto, né? Eles têm cargo, salários, salário e tudo e mais, né? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito claramente com apoio militar. Eu estava no INPE ainda e eu no INPE tinha um relacionamento muito grande com vários oficiais superiores, oficiais generais da aeronáutica, né? Inclusive alguns muito bons, muito bem formados, bastante competentes. Eu fiquei surpreso num almoço com eles, inclusive, e nesse almoço vários desses oficiais tentaram me convencer a agir a favor do Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro. Eu fiquei muito surpreso. Eu falei, vocês não sabem com quem estão tratando? Eu falei, não, nós vamos conseguir controlá-lo depois. Foi uma resposta que um deles me deu, certo? E que talvez eles estejam se conscientizando do buraco em que caíram, né?
Terrível. Agora, um outro debate que deriva dessa situação que o senhor está mencionando é o debate sobre até que ponto se deve dar palco para esses negacionistas, né? O caso da CPI da Covid tem feito muita gente se perguntar, né? Todas essas sessões rumorosas com gente dizendo que a cloroquina funciona e colocando fake news, difundindo fake news para o público em geral. Muita gente está se perguntando, é correto? Até que ponto vale a pena dar palco para essas pessoas, né? E o senhor, que enfrentou a sua maneira esse tipo de atitude, o senhor acha como é que se resolve esse problema? Essa é uma questão bastante relevante, Malu, não é fácil a resposta. Nós mesmos da comunidade científica, né, estamos aprendendo agora como reagir nas redes sociais, porque as redes sociais têm um problema, né? Elas são muito superficiais. Então, por exemplo, se alguém diz que, por exemplo, que como o Olavo de Carvalho diz que a Terra não se move, que é o Sol que move em volta da Terra, e dá aquela maneira ardilosa de falar exemplo, nós, para responder cientificamente, precisamos de maior profundidade. Isso nem é sempre fácil de dizer isso, nem é sempre fácil de fazer. Então, a própria comunidade científica está aprendendo agora como agir de forma mais contundente nas redes sociais. Mas esse pessoal negacionista que acessa as redes sociais, né, eles adoram essas teorias conspiratórias porque elas atraem. Se uma pessoa, por exemplo, não acredita em vacina e vê o presidente falando contrário à vacina, que ele vai ao encontro do que ela quer. Né? Agora, nós vamos ter que enfrentar. Então, voltando agora ao que perguntaste na CPI, por exemplo, né, tem que esse é o palco para discutir. Infelizmente, pode dar um palco para eles, mas é o lugar que temos para discutir, não tem outro jeito. Nós vamos ter que aprender como fazer isso de uma forma mais eficiente. Outro efeito que a gente pode ver muito claro no debate científico atual é a polarização política também, né? De repente, as pessoas passam a aderir a determinados conceitos simplesmente porque aquele conceito é de esquerda ou de direita. Então, o ambientalismo virou coisa de esquerda e o antiambientalismo de direita, né? O próprio presidente fala isso. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Essa simplificação do debate também está atingindo a ciência. De tudo que o senhor viu na sua carreira, existiu algum momento parecido e dá para recuperar, voltar para um nível razoável de debate sensato? Essa polarização é bastante rasteira, né? E é claro que os políticos como Bolsonaro e outros, né, exploram isso. E, às vezes, até com erros de pessoas bem intencionadas. Isso é totalmente errado. Se as pessoas que defendem o desenvolvimento sustentável e querem colocar isso como uma coisa de esquerda, estão matando o desenvolvimento sustentável. Porque eu, na minha vida... afastando as outras que não são de esquerda, mas também defendem o desenvolvimento porque tem gente que não é de esquerda, gente de direita, eu mesmo, de uma ampla gama, que não são nem de direita e esquerda, né? Que defende o meio ambiente. Então, levar para essa polarização política é matar. Nisso eu gosto muito da citação da Marina Silva, né? Ela sempre fala, eu sou uma ambientalista desenvolvimentista, nem de direita nem de esquerda, uma ambientalista desenvolvimentista. Né? Nós temos que parar com isso daí, porque dizer que é direita e esquerda nessas questões que vão afetar o nosso futuro é simplesmente fechar as portas para soluções que estão à nossa disposição. Pode ser que um certo problema, uma medida mais liberal, com maior participação, mesmo do capital ou dos investidores, seja importante. É possível que, em outra medida, seja importante uma maior ação e controle do Estado. E nós temos que ter mente aberta para entender isso. Né? Nós que trabalhamos mais na física entendemos isso bem, porque, dependendo do problema, usamos a teoria que se adapta àquele problema. Né? E não ficar fechado no mental direita e esquerda.
E a sua vida? Como que ela mudou depois desse episódio todo, depois de todo esse imbróglio com o presidente, né? Eu sei que o senhor não tem redes sociais, até aqui para a gente marcar a entrevista foi por e-mail, né? O senhor não é muito ligado nas redes, não está no Zap, não está assim o tempo todo ligado. Ainda bem que o senhor está on agora, né? Mas não é muito, o senhor não está muito ligado nessa vida virtual. Mas deu para passar ao largo dos haters, evitar os ataques? Qual foi o impacto desse episódio com o presidente Jair Bolsonaro, desse enfrentamento, sobre a sua vida pessoal? Bom, o primeiro impacto foi terrível, né? Aliás, o próprio dia que eu escutei à noite a declaração dele naquela entrevista à imprensa internacional, eu passei muito mal, na verdade, né? E o primeiro impacto foi terrível. Sabia que na minha reação eu seria demitido, embora eu tivesse mandato, né? O mandato não impede que se chamar de nutum pelo governo ele possa me demitir. Sabia que eu seria demitido, não tinha a menor dúvida. E isso já começou a me perturbar muito, porque eu tinha mais um ano de gestão, pelo menos no INPE, e tinha um plano muito interessante, que eu estava me envolvendo muito, de desenvolvimento de satélites científicos no INPE. Isso eu imediatamente percebi que isso não ia acontecer. Com relação à repercussão, por exemplo, vamos falar das redes. Eu realmente não utilizo redes sociais, né? Isso por uma questão de princípio. Eu entendo que o WhatsApp até é muito importante, né? Mas eu lembro de um trabalho recente, eu acho que no ano passado, do MIT, que mostra que as pessoas que seguem essas redes chegam a tocar mais de 2.000 vezes por dia a tela do seu celular, né? Preocupado em ter... Eu sou dessas. E esse tipo de prisão eu não gosto. Eu gosto de ter um pouco de liberdade. Então, eu não uso as redes sociais, mas meus familiares, minha própria esposa, meus filhos utilizam, né? E aí, realmente, houveram muitas ameaças, entre aspas, né? Então, aquilo me chateou, porque, naturalmente, chateou meus familiares bastante, aquilo me prejudicou, né? Mas eu não fui muito afetado, mas, por outro lado, Maru, a repercussão nacional, internacional que eu tive foi muito gratificante, né? Logo depois que eu fui demitido, eu voltei para a USP, em São Paulo, e morava na casa do meu filho, em Moema, eu tinha que deslocar até a USP. Quando eu não ia de bicicleta e ia de metrô, não havia um dia do metrô que as pessoas não me parassem para conversar comigo. E vinham me dar apoio, e vinham me dar sugestões, e agradecer porque eu fiz, né? Então, aliás, eu nem sei por que tem 28% de apoio ao Bolsonaro, porque o que eu via no metrô é impressionante. Nunca uma pessoa... O Data Galvão via outra coisa. Nunca uma pessoa no metrô veio me agredir, nunca. Mas várias vieram me elogiar, né? Eu não sei se até viste uma das minhas apresentações, eu tenho falado de uma senhora que chegou a mim que me emocionou, que ela falou... Ela veio, eu pensei que até tinha que tirar o retrato, que ela com o celular, mas ela queria gravar, né? Ela falou: professor, eu agradeço o que o senhor fez pelo seguinte: eu sou paulistana, nasci em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. Para mim, a Amazônia era um matinho no norte do Brasil que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu me fez abrir os olhos, e eu quero dizer ao senhor que, tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos para defender o meio ambiente e trabalhar pelos políticos que têm a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Ora, isso valeu a pena mais que tudo que eu perdi. Eu ia então perguntar qual foi de todas essas homenagens que o senhor recebeu, eu ia perguntar qual que o senhor gostou mais, mas aparentemente é essa, né? Mais do que porque os teve prêmios. Até bloco de carnaval, mais do que os prêmios. Aí e o bloco de carnaval? O senhor foi até homenageado em bloco de carnaval? Fizeram uma marchinha para mim. Foi lá dançar o seu carnavalesco, não? Eu gosto muito de carnaval. Eu morei em São Paulo até os 11 anos de idade, mas depois meus pais mudaram para o Rio, eu fui criado em Niterói, né? É difícil uma pessoa que passou a adolescência no Rio, em Niterói, não gostar de carnaval. E o senhor, então, está animado para esses próximos anos? O senhor falou em mudança de governo? Olha, nós temos que nos conscientizar. Aliás, em todas as palestras que eu tenho dado para alunos, né, eu sempre evito coisa política, mas dou no final uma mensagem, né, que, independente
das nossas ideologias políticas, independente das nossas cores partidárias, nós não podemos, de jeito nenhum, votar em políticos negacionistas, ignorantes, porque o nosso desenvolvimento futuro, Malu, um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e equânime, só vai ser possível através de políticas públicas fortemente embasadas na ciência e na tecnologia. Se nós não tivermos essa mentalidade, o nosso futuro é preocupante para nossos filhos e nossos netos. Professor, muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder conhecê-lo pessoalmente. Tá bom, Malu. Tchau, então, Malu. Um abraço. Tchau. Esse foi o Malu Tá On. Esse episódio teve direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller, Mariana Carneiro e Gustavo Angeléas e desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.